Amém, gente? Estou muito feliz nessa manhã em estar compartilhando aqui a palavra. E eu quero iniciar aqui lendo João 5, de 1 a 9. Eu quero trazer essa história aqui para vocês. E diz o seguinte, João 5, de 1 a 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado, de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." E então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." E imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Feche os seus olhos um minutinho, Espírito Santo. Senhor, nesta manhã, meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor conduza cada palavra que sai dos meus lábios, Pai. Que não venha de mim, mas venha do Senhor. De mim mesmo eu não tenho nada para entregar à Tua igreja. Pai, mas eu sei que o Senhor nesta manhã quer nos ministrar através dessa palavra. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar, em nome de Jesus. Amém? Gente, o tema hoje da minha mensagem é a espera de um milagre. Eu quero trazer aqui alguns pontos que nós podemos aprender com essa história que nós lemos. No verso 1 diz que algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. O nosso Deus é um Deus que gosta de festas. É um Deus que gosta de celebrar. E era costume do povo judeu subir para Jerusalém. Por que subir? Porque Jerusalém era uma cidade que estava acima do nível do mar. Então, todos os judeus da região, eles iam para Jerusalém para celebrar essa festa. É exatamente como acontece em Orlando no final do ano. O mundo inteiro vem para Orlando. E Orlando fica super lotada. E era assim em Jerusalém, só para você ter uma ideia. Então, o povo vinha de tudo quanto é lugar. Então, a cidade ficava abarrotada de gente. E é interessante que quando nós percebemos aqui esse início, no mesmo ambiente, aonde havia celebração, aonde havia festa, aonde pessoas estavam indo ali para entregar os seus sacrifícios, aonde havia alegria, no mesmo ambiente havia tristeza, havia choro, havia pessoas doentes, haviam pessoas enfermas. E a Bíblia diz que Jesus, ele foi para a festa. Ele era um judeu, ele foi para Jerusalém para celebrar. Mas Jesus decide fazer uma paradinha. A palavra de Deus diz que pela porta das ovelhas Jesus passa e ele se encontra ali com algumas pessoas que estavam enfermas em um lugar chamado Betesda. Betesda era um tanque, era uma piscina onde as pessoas se banhavam, onde as pessoas se purificavam para se apresentar no templo. Esse tanque de Betesda, ele ficava exatamente atrás do templo de Jerusalém. Então era um lugar de passagem. Muitas pessoas que estavam indo para o templo passavam por esse tanque, viam as pessoas enfermas e simplesmente passavam. Mas Jesus parou. Jesus decidiu, antes de se alegrar, chorar com os que estavam chorando. Eclesiastes 3:4 diz que há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Duas realidades extremas. E nós lidamos com isso todos os dias. Nós lidamos com essas realidades e isso faz parte da nossa vida. Tem dias que nós choramos de alegria. Tem dias que nós choramos de tristeza. Tem dias que nos alegramos com os que se alegram. Tem dias que choramos com os que choram.
Uma vez eu e o Jason pela manhã celebramos um casamento e à tarde estávamos fazendo um velório. Você acha que vida de pastor é fácil, né? Nos alegramos com aquela pessoa, com aquela família, com aquele casal celebrando um casamento. E no final de tarde para a noite chorávamos com a perda daquela família. Mas é o que a palavra diz. Mas e por que isso acontece? Por que nós vivemos nessas realidades? Porque quando nós estivermos aqui em cima, sorrindo, celebrando, nos alegrando, nós vamos olhar para o nosso lado e vamos ver pessoas chorando, pessoas tristes, enfermas. E quando nós estivermos aqui, nós vamos olhar e nos compadecer, ter compaixão, porque um dia poderá ser nós ali. Um dia poderá ser alguém da nossa família, um amigo muito querido. Ao mesmo tempo, porque é importante as pessoas que estão passando por esse momento de choro, de dificuldade, estar também ao lado de pessoas que celebram, porque ela vai poder ter a esperança de que esse tempo de choro e tristeza vai acabar. Porque a dor, a tristeza, ela não dura o dia inteiro, todos os dias, 365 no ano. Ela passa, ela acaba. E aí quando eu estou com pessoas, ao lado de pessoas, e olho para o meu lado, pessoas crescendo, pessoas celebrando, sorrindo, eu vou olhar para a minha vida e vou falar, eu também vou sair dessa. Eu também vou sair dessa situação. Meu irmão, se você passa por um problema no seu casamento, se você está passando por alguma situação, você não pode ficar ao lado de pessoas também passando por problemas no casamento. Você tem que olhar e falar assim, quem tem um casamento estruturado para que eu esteja perto e essa pessoa me ajude a sair desse lugar. Às vezes a irmã quer divorciar e ela vai se aconselhar com uma pessoa divorciada. Qual vai ser o conselho? Divorcia logo desse traste, não é? Que conselho uma divorciada vai dar para alguém que quer divorciar? Divorcia, minha filha, vamos curtir a vida comigo. Então nós precisamos, no momento de tristeza, de dificuldade, estar ao lado de pessoas que vão nos tirar desse lugar. Amém? Porque senão vai ficar ali um lambendo a ferida do outro, um chorando, um se lamentando, e ninguém vai sair dessa situação. Então é importante nós entendermos isso. Se você está tendo algum problema na sua empresa, procure estar perto de pessoas que obtiveram sucesso. Se você está tendo problema com os seus filhos, procure a ajuda de alguém que já passou por esse processo e teve êxito. E isso é importante, isso faz parte da vida. Agora, Jesus, ele estava indo celebrar, mas ele para nesse tanque. Tanque de Betesda significa casa de misericórdia. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. E a Bíblia diz que um grande número de pessoas enfermas, inválidas, ficavam ali esperando um movimento das águas. Meu irmão, o movimento das águas. Existia-se uma crença de que um anjo vinha, movimentava as águas, e quando alguém se lançava sobre aquelas águas em movimento, era curado. Quando nós começamos a não só ler a Bíblia, mas a estudar a Bíblia, nós descobrimos que o final do versículo 3 e o versículo 4, que acabamos de ler, não estão nas escrituras originais. Nós entendemos que com o passar dos anos, a Bíblia foi traduzida e reformulada, e talvez você tenha várias atualizações da Bíblia na sua casa. Essa inclusão foi algum copista da Bíblia que incluiu para que pudesse entender por qual motivo aquelas pessoas estavam ali em volta daquele tanque. Mas não era algo que a palavra original de Deus nos orientava. E eu não quero me atentar muito a essa questão teológica, mas você pode depois vir carisma e aprender mais. Amém? Você pode vir fazer carisma e aprender muito mais. Então, o que acontece? Aquelas pessoas, elas estavam esperando o movimento das águas para que elas pudessem ser curadas. Isso, na verdade, era um paganismo da época. Nessa época, Jerusalém era controlada por Roma.
Perto do tanque de Betesda existia uma fortaleza, chamada Fortaleza Antônia. E Roma conduzia muitas coisas ali em Jerusalém. Tinha muita influência dos romanos, dos gregos. Então as pessoas que estavam ali no tanque de Betesda não estavam esperando o milagre de Deus. Estavam esperando o milagre de sei lá quem. Estavam ali esperando que a água se movesse. Eles não eram crente não, gente. O povo que estava ali não era crente não. Não há relatos na Bíblia de anjos que curam. Jesus estava ali, encarnado. Como é que ia ter disputa? Jesus chegar ali e falar: aí anjo, sou eu ou você? Quem vai ser agora? Ninguém é curado em nome de Gabriel. Ninguém é curado em nome de Miguel. Era uma crença daquele povo. E as pessoas acreditavam. Como muitos de nós acreditamos em muitas coisas que ouvimos. A questão é, aquele homem estava esperando por um milagre, não porque acreditava em Deus. Aliás, todo aquele povo em volta estava esperando algo que eles não poderiam alcançar. Aquele homem, ele estava enfermo 38 anos. Não que ele estivesse ali 38 anos, está me entendendo? Às vezes a gente lê a Bíblia e fala: aquele homem estava ali deitado 38 anos esperando. Não, calma aí. Ele tinha uma enfermidade havia 38 anos. E ele estava ali esperando que algo acontecesse. Esperando o seu milagre, mas no lugar errado. Simplesmente pelo fato de alguém que falou algo para ele. E ele acreditou. E quantas crenças são instaladas nas nossas vidas, as quais nos agarramos durante anos e muitas vezes não percebemos que são mentiras, que são levadas de geração para geração. Toda crença é uma hipótese e não é um fato. E quando nós falamos sobre crenças, talvez você se identifique com o que eu vou falar. Quem aqui, antes de Jesus, andava com um trevo de 4 folhas na carteira? Antes de Jesus. Quem que antes de Jesus andava com aquele pezinho de coelho porque ia dar sorte? Antes de Jesus. Amém, gente? Você tem trevo aí na carteira, joga fora, que é mentira. Traz sorte não. Antes de Jesus. Por quê? Era uma crença. Eu vou guardar esse trevo aqui na minha carteira porque vai me trazer sorte. Traz nada, mentira. Alguém um dia falou, ninguém um dia acreditou e a gente foi trazendo de geração para geração. Crenças sobre saúde. A minha avó teve câncer, a minha mãe teve câncer, então eu não vou ter câncer. Vai parar em mim, vai parar na minha geração. Eu tenho que parar. Não, mas porque, sabe, a minha mãe foi divorciada, a minha avó foi divorciada, a minha mãe foi divorciada. Então, pastor, é familiar. Está amarrado, meu irmão. Acaba em você, acaba na sua vida, acaba na sua geração. Daqui para frente é uma nova história. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. É uma nova história. Crenças limitantes. Não, pastora, já é muito tarde para começar. Eu já sou muito idosa. Temos a nossa vovó de 83 anos fazendo carisma, gente. Ela vai formar no carisma. 83 anos. E você está falando... 89. É porque acho que ela é tão jovem que... E ela falou: pastor, é a minha primeira formação da minha vida. Olha que coisa linda. Pode aplaudir o Senhor. Não é tarde, nunca vai ser tarde para começar algo novo. Crenças limitantes: não, pastor, eu não vou conseguir, os outros são melhores do que eu não mereço. Crença de merecimento: não, nasci pobre e vou morrer pobre. Está amarrado, gente. Vamos amarrar muita coisa hoje aqui, vamos? Hoje eu já vim de vestido para amarrar mesmo. Você conhece a história do pescador? Existiam 2 pescadores, estavam ali pescando. O pescador pescava peixe grande. Quando ele pescava peixe grande, ele devolvia para o mar. E aí o pescador do lado dele olhando aquilo. Quando ele pescava peixe pequeno, ele colocava no cooler. Peixe grande devolvia peixe pequeno no cooler.
Aí o pescador que estava do lado olhou para ele assim: ei, meu amigo, não estou entendendo essa lógica. Enquanto você pesca peixe grande, você devolve, e os peixes mirradinhos você fica? Aí ele falou assim: não, é porque a frigideira lá em casa é pequena. Meu irmão, tá na hora de trocar a frigideira de casa. Amém? Tá na hora de lançar essas crenças que te limitam. Manda embora mesmo. Deus quer te entregar algo grande, e você precisa acreditar que você é merecedor disso. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Toda crença que limita o seu crescimento, as bênçãos do Senhor de te alcançar, em nome de Jesus, lança fora. Aí Jesus pergunta ao homem: você quer ser curado? Eu acho Jesus tão engraçado. Gente, não era meio que óbvio? O moço fazia 38 anos ali enfermo, do lado do tanque em que todo mundo imaginava que a água, quando mexia, a pessoa seria curada. Então era meio que óbvio que aquele homem queria ser curado. Mas o óbvio não é tão óbvio até que seja dito. Vou falar de novo. O óbvio não é tão óbvio até que seja dito. Jesus perguntou a ele: você quer ser curado? Ele poderia ter dito assim: não, Jesus, eu quero minha esmola. Não, Jesus, eu quero um prato de comida porque eu estou com fome. Ele poderia ter outros desejos e continuar com aquela enfermidade. O paralítico disse assim: Senhor, olha a resposta do homem enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Meu irmão, se fosse eu nessa situação, e Jesus, sei lá, ele nem sabia que era Jesus, mas se alguém vier: você quer ser curado? E eu falar: claro, moço, eu quero. Eu não sei quem você é, eu não sei o que você vai fazer, se você vai me lançar naquela água, naquele tanque, mas faça alguma coisa, eu quero ser curada. Mas aquele homem, ele já tinha uma resposta na ponta da língua. Era a desculpa dele. Era como ele se sabotava. Sabe, moço, eu até queria, viu? Mas eu já estou acostumada, eu sempre tento. As pessoas chegam na minha frente. Fazer o quê? Faz parte da vida. Já tem 38 anos que eu estou aqui com essa enfermidade. O homem tinha a resposta na ponta da língua, assim como a gente tem. Pastora, sabe por que eu não oro? Porque eu não tenho tempo. Trabalho demais. Sabe por que eu não vou na academia, pastora? Porque eu não tenho tempo. Não, que isso? E agora eu posso falar porque eu estou indo. Amém. Não dizimo, não oferto porque não tem dinheiro. Vai fazer falta. Gente, essa semana eu cuido das finanças da minha casa, e eu esqueci de pagar uma conta. Passou uns dias, quando eu fui pagar, teve juros. Eu falei: Jesus, não está certo isso. Eu sou dizimista, ofertante. O que o devorador está tentando roubar aqui minha colheita? Às vezes mãe esquece algumas coisas, né? Quem é mãe aqui? E aí eu falei assim: Jesus, tá bom, vai. Errei, fazer o quê? Mas eu não fiquei chateada. E eu tinha acabado de falar sobre gratidão com as pastoras da regional. E eu falei assim: não vou deixar isso tirar minha alegria, não. Obrigada, Jesus, até pelos juros que eu vou ter que pagar. 2 dias depois, eu recebi o mesmo valor dos juros que eu ia ter que pagar. 2 dias depois, gente. Porque eu não reclamei, eu continuei com o coração grato. Aí eu falei: tá vendo, diabo? É porque eu sou fiel a Deus. Você não tem poder para tocar nas minhas finanças. Eu não aceito doença na minha casa. Eu não aceito miséria na minha casa. Você tem autoridade. Estabeleça essa autoridade dentro do seu lar. Se é para Jesus, pode aplaudir mais alto. Mas sabe o que mais machucava aquele homem? Não era somente uma perna atrofiada, mas a indiferença das pessoas que poderiam fazer alguma coisa por ele e não faziam. Quantos passavam por aquele tanque, talvez até mesmo no momento em que a água se movia, poderia ter o ajudado a entrar, mas as pessoas não faziam. Esse moço, ele entrou no estado de autocomiseração, porque não era somente sobre o físico, mas sobre uma alma enferma.
E mesmo diante da própria cura, mesmo diante de Jesus, ele continua dizendo: ninguém se importa comigo, ninguém me vê. Já estou acostumada a viver assim, ninguém me ajuda. Meu irmão, eu quero dizer nesta manhã, Jesus te vê, amém? Jesus se importa com a sua dor, Jesus se importa com o seu sofrimento. E se ele te perguntar hoje, você quer ser curado? Você tem que dar um grito bem forte e falar: sim, Jesus, eu quero. Se ele te perguntar hoje, você quer o seu casamento restaurado? Você tem que dar um grito e falar: sim, Jesus, eu quero. Se o Senhor te perguntar, você quer prosperidade? Você tem que falar: sim, Jesus, eu quero. Amém? Nós queremos, porque Deus quer nos dar. Deus quer nos abençoar. Olha que lindo, Jesus diz ao moço: você quer ser curado? Ele tinha a palavra na ponta da língua. Jesus, acho que não vai dar certo. Mas sabe o que Jesus fez? Cura o moço. Jesus fala: levante-se, pegue a sua maca e ande. Eu acredito que Jesus, ele teve muita compaixão desse homem, porque aquele homem não tinha ideia de quem era Jesus. Aquele homem não tinha noção. E Jesus foi intencional em dizer para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. Como assim? Levanta, moço. Como eu vou levantar, moço? Já estou tanto tempo aqui, nesse lugar. Imagina o moço ali tentando levantar, né? O enfermo tentando levantar. E os discípulos de Jesus, todo mundo: ai, deixa eu tentar ajudar. Deixa eu tentar ajudar. Mas Jesus falou: você tem que levantar. Você tem que sair desse lugar. Saia desse lugar. Levante-se agora. E por que pegar a maca, gente? Por que pegar uma maca velha? Um colchão rasgado, fedido, com certeza ali molhado. Por que pegar a maca? Porque quando nós entendemos que a honra e a glória sempre virá dele, a maca era como se fosse uma cicatriz da vida daquele homem. Se aquele homem tivesse levantado e simplesmente seguido a vida, ninguém saberia que um dia ele tinha sido um paralítico. Ninguém saberia, ele seria mais uma pessoa, a cidade estava lotada, ele seria apenas mais um. Mas como ele pegou a maca, as pessoas viam: peraí, esse não era o paralítico? Esse não era aquele que estava enfermo? O que aconteceu com ele? A maca são as nossas cicatrizes. Nós não temos amnésia daquilo que vivemos no nosso passado, mas nós temos cicatrizes. E a cicatriz, ela não traz dor. Quando eu toco numa cicatriz, não traz dor. Aquela maca não era para trazer dor e vergonha para a vida daquele homem, mas era para lembrar quem tinha feito o milagre na vida dele. Não foi a água. Vocês estão me entendendo? Quanto tempo ele ficou à espera de um movimento das águas? Eu imagino aquele homem levantando: tá bom, é para eu levantar, e agora você vai me ajudar a entrar no tanque? Jesus está falando: não, pega a maca e vai embora. Mas e o tanque? Pega a maca e vai embora. Às vezes a gente está tão preso numa crença de algo que nós vivemos. Jesus está dizendo: meu filho, levanta, receba o teu milagre e prossiga. Levanta, receba aquilo que eu quero te entregar e prossiga. O homem não disse que queria ser curado, mas Jesus mesmo assim o curou, porque é a vontade de Deus nos curar, é a vontade do Senhor nos libertar. E você pode ficar de pé comigo? Levante-se, levante-se, saia desse lugar de autocomiseração, de choro, de lamento. Pegue esse leito, pegue mesmo essas lembranças, lance fora. Quantas pessoas trazendo ainda lembranças, problemas, situações, palavras, abusos da infância. E você dá 10 passos para frente e 30 para trás, porque você está preso aqui nesse lugar. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, o Espírito Santo está te dizendo: levanta-se, saia desse lugar de dor, saia desse lugar de vergonha, saia desse lugar de sofrimento. Sim, as cicatrizes vão permanecer. Você não terá amnésia do que aconteceu na sua vida, mas essas cicatrizes serão marcas para que você e todas as pessoas possam saber que Deus é o Deus que faz milagres, que Jesus quer te curar, que Jesus quer te salvar, que Jesus quer mudar a história do seu casamento, que Jesus quer mudar a história da sua família. Levante as suas
Obrigado por ter acompanhado aqui o nosso culto nesse dia e eu tenho certeza que essa palavra falou ao seu coração, assim como falou ao nosso coração também. É isso aí, já aproveita, ative as notificações, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe por toda a rede social. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. É isso aí, você também pode contribuir com a gente. A gente tem aqui todas as formas para você poder entregar a sua oferta, devolver o seu dízimo e ser também um canal de bênção para aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Deus abençoe você.